tipo de mãe é você? Está começando a segunda edição do Bate-Papo com Elas. Acredito que você nos acompanha, deve ter visto a nossa série Que Mãe, tipo de mães que nós não queremos ser, e vamos conversar um pouquinho sobre duas personagens que fizeram graciosamente os vídeos. Mas antes de fazermos essa conversa tão agradável, eu peço para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, é bem rapidinho. Deixe sempre o seu like, isso nos ajuda muito no crescimento do nosso canal, e compartilhe esse vídeo com várias amigas. Mães com Propósito nasceu com o objetivo de levarmos a palavra para ajudarmos umas às outras nessa missão maravilhosa da maternidade. Amém? Então, falando um pouquinho sobre a mãe que eu não quero ser. Nós não queremos ser a mãe maravilha e também não queremos ser a mãe elástica. Esta série é baseada nesses super-heróis. Mas nessa hora eu quero te alertar a uma coisa muito importante. Não existe Mãe Maravilha. Não existe Mulher Maravilha. Isto é só nos filmes de Hollywood. E quantas vezes nós vamos nos comparando umas com as outras e achando que aquela é mais maravilhosa, que aquela vive super produzida, aquela parece que tem um sorriso maravilhoso, não tem problemas. Quando nós assistimos comerciais, vocês notam aquelas mulheres super maquiadas trocando a fralda do nenê? Na vida real, não é isso. Na vida real temos serviços, o choro da madrugada só por Jesus. Então nós somos aqui, Mães com Propósito, não somos comercial de margarina, somos mães normais. E eu quero te dizer, para você que está aí tão cansada, livre-se dessa capa da Mulher Maravilha e seja uma mãe normal. Aleluia! Tenho a Ivana aqui. A Ivana é uma filha do coração, graças a Deus. A Ivana cumpriu o propósito de Deus nessa terra, que é crescer e multiplicar. A Ivana é bem-aventurada, tem 3 filhos, aleluia, e nós nos alegramos tanto de poder ter você aqui. A Ivana fez a Mulher Maravilha e ela vai estar falando um pouquinho também desta mulher. Mas antes nos fale um pouquinho, da sua história, com quem você casou, como é que é o nome do seu marido, dos seus filhos, para se apresentar. Olá, Mães com Propósito, meu nome é Ivana, como a Rô já disse, sou casada com o Rogério, vamos fazer 20 anos de casado. Tenho uma filha de 16 anos, a Isabela, o Daniel de 12 anos e a Laurinha de 4 aninhos. Que legal! Tem que ter um pouquinho do poder do Espírito Santo para que essa casa seja maravilhosa, amém? Muito! Com uma faixa etária tão diversificada, mas sim, que legal! A Ivana tem sido uma bênção, na nossa igreja Shalom, mas acima de tudo, eu vejo a Ivana como uma mãe, segundo o coração de Deus. Uma mãe que tem filhos que em várias faixas etárias, mas que tem tanta sabedoria para conduzir a sua casa. Ivana, quais as características dessa mãe maravilha que você ministrou? É uma mãe extremamente vaidosa. Uma mãe que se preocupa muito mais com a aparência, com a sua aparência, com a aparência das coisas, do que realmente com o sentimento, com a verdade, a verdadeira realidade que ela vive. Então ela se preocupa mais de se produzir, muitas vezes esconder os problemas através de uma maquiagem, de andar bem vestida, de uma roupa bonita, do que realmente viver a sua realidade segundo o coração de Deus. Então você poderia me dizer qual é o grande erro da Mulher Maravilha? O grande erro dela é ela estar focada na sua aparência, na aparência das coisas. O grande erro dela é querer passar para os outros, até para as pessoas da própria casa dela, algo que não é útil e é fútil. É uma aparência que ela vai mostrar que ela sempre está bem, mas na verdade os outros até sabem que ela não está bem, até o próprio marido sabe da realidade da sua casa, mas ela foca no seu corpo, no seu vestir, no estar sempre maquiada, sempre produzida para os outros, para passar uma imagem que ela não vive. Acredito que você deve se cuidar, mas queremos falar um pouquinho, Ivana, sobre esse padrão de beleza que nos é imposto. Em sua opinião, esse padrão de beleza, que você tem que ter o mesmo tamanho dos lábios, que você tem que ter uma cintura tal, que você deve vestir uma manequim tal,
Há algum tempo atrás, muitas mulheres eram escravas da chapinha. Isso aqui é louco de feio, gente, para muitas mulheres. Porque, afinal de contas, eu tenho que viver na chapinha, eu tenho que viver escovada, lisa, mesmo que isso não me agrade. Mas porque eu tenho que entrar nesse padrão. Afinal de contas, eu não estou tão adequada a essa sociedade. Em sua opinião, esse padrão escravizador de beleza adoece as mulheres? Com certeza. Como você falou, é um padrão escravizador. Ele escraviza, você fica refém daquilo. Refém das mídias sociais, refém daquilo que você vê até nas próprias propagandas, que elas acabam pregando um padrão de beleza que você tem que ter, que não é aquilo. Então, muitas mulheres acabam se perdendo. Eu concordo que tem que se cuidar, eu concordo que tem que ter uma alimentação saudável, tem que praticar um exercício físico. Eu sei que nós, como mulheres, precisamos nos cuidar. Mas tudo que é em excesso, e infelizmente é um tempo que o mundo tem empregado esse excesso, tem vendido para nós mulheres esse excesso, que você tem que ter uma cinturinha que entre numa calça 36, se não tiver, não é um padrão de beleza, que você tem que ter um cabelo impecável, que você tem que ir na academia. Infelizmente, a gente vê muitas mulheres, infelizmente até do reino, se perdendo nisso, cuidando tanto da aparência e descuidando do que realmente importa. Quando nós estávamos preparando essas perguntas, o Espírito Santo falou muito comigo. Quantas estão cheia de preenchimentos Sim. E estão vazias? Não é errado cuidar do exterior, mas cuide do seu coração. Não adianta tantas coisas por fora se somos infelizes, desesperadas por dentro. Sim. Então eu acredito que muitas vezes, quanto mais você corta aqui, corta lá e coloca isso, não é errado, queridas, mas cuidado, porque todo excesso, todo desequilíbrio, com certeza adoecerá também a sua alma. Que realmente nessa hora você se livre dessa capa de Mulher Maravilha, aceite-se como você é, aceite o seu cabelo, o tamanho do seu nariz. Primeira coisa, deixa Deus curar a sua identidade, quem nós somos. Porque quando nós olhamos tanto para o espelho, Senhor, eu odeio esse cabelo, olha o meu nariz, olha o tamanho das minhas orelhas, nós estamos dizendo o que para Deus? Deus, o Senhor errou. O Senhor não me fez exatamente de uma forma bonita, mas quando olhamos para o Salmo 139, Deus nos fez de uma maneira excelente, maravilhosa. Ele nos desenhou. Então você é desenhada por Deus, amém? Aceite-se como você é. Melhore o que precisa melhorar, mas principalmente livre-se dessa capa de Mulher Maravilha. Ivana, em sua opinião, existe uma mãe ideal? Não, não existe uma mãe ideal. Eu acho que existe uma mãe em construção dia após dia. Existe uma mãe que vai batalhando, vai vencendo, vai crescendo dia após dia. Mas não existe uma mãe perfeita, uma mãe que seja ideal. E o que você acha das mães mostrarem as fraquezas aos filhos? Seus filhos conhecem as suas fraquezas? Eu acho que quando nós vivemos em família e quando nós trabalhamos com a realidade de cada pessoa, de cada membro daquela família, vai ser natural os filhos conhecerem as fraquezas. Vai ser natural os filhos saberem que eu sou humana, que eu estou sujeita a errar com eles, como também pela graça e misericórdia de Deus, eu vou pedir perdão e vou ter os meus acertos. Então, os meus filhos conhecem as minhas fraquezas. Esses dias chegou no meu WhatsApp uma frase e o Espírito Santo pediu para eu ler agora para vocês. As pessoas mais importantes da minha vida são as que conhecem as minhas fraquezas, mas vivem elogiando a minha força. As pessoas que mais me conhecem as minhas fraquezas, mas elas focam na área que eu tenho força. Nós não somos super fortes, não somos maravilhas, mas o Senhor habita em nós e nós temos força. Aleluia! Por isso não precisamos ter vergonha das nossas fraquezas. Sim. Por isso podemos dizer, filho, é verdade. Ontem nós estávamos em casa e foi um momento tão legal que o Mateus falou, mãe, olha isso por esse ângulo. E foi tão legal quando ele pôde me mostrar uma situação
que eu não estava corretamente certa. Ele percebeu que eu não estava agindo de uma maneira tão legal, um pequeno detalhe em casa, e ele falou: mãe, a senhora não acha que nós deveríamos fazer isso desta maneira? É ouvir os seus filhos, é saber que eles podem ver as nossas fraquezas, que eles vão ver os nossos defeitos, mas que eles nos amam e vão nos ajudar. Deixe os seus filhos conhecer realmente as suas fraquezas e livre-se da capa da Mulher Maravilha. E para finalizar, que tipo de mãe é você? Como eu já disse, eu sou uma mãe em construção, que tenho aprendido a cada dia com cada filho. Falei para vocês, tenho 3 filhos com etapas diferentes, idades diferentes, e com cada um deles eu aprendo algumas situações. A Isa me ensina, o Dani me ensina e a Laura me ensina. Então, eles têm me ajudado nessa construção de ser uma mãe melhor a cada dia. Graças a Deus. Temos também aqui a mãe elástica, mas eu também poderia chamar ela de mãe sorriso. Vocês que têm o privilégio de conhecer pastora Monique de Porto Velho, está passando um tempo em Curitiba, mas não sem choro, não sem lutas, mas tem um sorriso nesse rosto aí maravilhoso que nos encanta a todos. É a Monique que fez a Mãe Elástica. Nos falem um pouquinho da sua história. Amém. Olá, mães com propósito, que honra poder estar aqui com vocês, reunido nesse tempo tão precioso, para poder compartilhar um pouco das nossas experiências, eu sou a Monique, esposa do pastor ADG Mauro, somos de Porto Velho, Shalom Porto Velho, temos 2 filhas, Eloá de 4 anos, Heloísa de 11 meses. Estamos aqui para um propósito, e eu creio que as mães com propósito também, têm trago algo muito especial para a minha vida, para o meu coração, e me ensina tanto, todos os dias. E a Mãe Elástico foi um ensino para mim, porque eu passei a olhar muitas coisas que eu tive experiências com a Eloá com 4 anos, e nesses 4 anos, tantas coisas a gente vivencia no dia a dia, e às vezes a gente abre mão de alguns princípios, e a Mãe Elástico veio assim para me trazer a memória e me ensinar alguns detalhes que a gente precisa assim lapidar no princípio de Deus. Que legal! A Mãe Elástica é aquela que estica tudo em sua casa, ela estica tudo. Em sua opinião, ela é amiguinha dos filhos, certo? No sentido de camaradagem. Isso é bom ou ruim para os filhos? Uma mãe amiguinha. Olha, eu falo sempre para Eloá: filha, eu sou sua amiga, mas primeiramente eu sou sua mãe, eu te amo, eu quero ser o melhor, por isso eu corrijo, Mãe é isso, é você trazer limites, quando é sim, quando é não. Então eu deixo muito claro isso para ela, Então você deixa claro e você acha que é importante uma mãe também mostrar que ela é autoridade sobre a vida do seu filho? Com certeza, dentro da palavra de Deus, Assim como a gente falou na programação, da Mulher Elástica, quando a gente entra nos princípios de Deus, na palavra de Deus e não negocia, Deus vai nos dando estratégias para poder falar de uma forma correta com que os nossos filhos nos olhem, de uma forma de autoridade, não impondo essa autoridade, mas porque eles veem que tem o princípio de Deus dentro de nós, primeiramente, para poder transmitir a eles. Então eles sentem essa segurança na nossa fala, no nosso jeito de agir com eles, vendo que aquele caminho é o melhor caminho para eles também. Então eu creio que quando a gente está baseado e focado na presença, na palavra, trazendo isso para eles, e eles vendo a nossa prática diária nos princípios também, com certeza eles vão ver a autoridade da parte de Deus sobre a nossa vida como mãe. Importante destacar que autoridade não é autoritarismo. Mas hoje nós vemos uma confusão em nossa sociedade. Afinal de contas, meu filho é meu amigo, minha filha é minha amiga, nós nos tratamos de igual para igual, não há respeito, não há tantas coisas, Você vai ouvir um chorinho aí no fundo, mas é da nossa princesinha, então não faz mal, porque isso aqui é vida natural, é vida normal, o nenê chora na casa, aleluia. Monique, esta Mãe Elástica não tem horário para nada, os filhos são livres para fazerem as tarefas a hora que quiserem, comerem a hora que der vontade. Me fale da importância da rotina para as crianças. Suas meninas têm rotina? O que você entende por rotina? Com certeza. Eu quero só assim enfatizar, hoje nós estamos numa fase, um tempo de correria,
né? A sociedade tem exigido isso muito, né? Não só do pai, mas a mãe tem entrado também nesse ritmo de cobrança, né? De ter as coisas, de suprir a casa muitas das vezes. Isso, querendo ou não, rouba o tempo de dar aquela atenção maior para os nossos filhos, né? Eu hoje, né, eu abri mão de muita coisa, né, de profissão, né, de tantas coisas que eu desejei como, né, mulher, e para abrir mão para poder dar essa atenção especial nessa fase, né, dos nossos filhos. Eu sei que o filho, não importa se é pequeno, se é grande, a gente precisa dar atenção o tempo todo, né? Muitas pessoas falam, né, criança pequena, né, exige tanto da gente, mas o grande também exige, porque mãe é mãe, né? Mãe quer dar essa atenção sempre para os filhos. Então, eu creio que dar o tempo necessário a eles, né, para ensinar, para acompanhar, né, ainda mais até os 5 anos de idade, é o momento onde a criança está criando a identidade dela, né, a presença da mãe, a presença do pai, o acompanhamento, ele é de extrema importância para essa fase, para a criação e geração desse caráter da criança, né? Então a palavra de Deus ela é muito clara quando fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando for grande, moço, ela será bem sucedida, terá, né, tudo que ela precisa dentro da graça e do favor de Deus. Então, aonde há bênção, né, onde há concordância, Deus ele vai estabelecer a bênção dele sobre a vida do nosso filho. E é isso, como mãe, a gente deseja, né, para os nossos filhos. E eu creio, né, eu desejo para que todas as mães mesmo também tenham esse coração, né, de acompanhar. É difícil ter o tempo? É difícil. Eu sei que a gente se estrangula ali, né, para poder dar o melhor para o nosso filho, e às vezes se cobra tanto também por não poder ter esse tempo de acompanhar, né, mas peça a graça de Deus, né, para que Deus te dê o tempo necessário para todas as coisas, para que você se encaixe de uma forma em todas as suas atividades, e que no tempo de você ter o tempo com o seu filho seja o melhor tempo do mundo, com qualidade, com a essência de Deus. E Deus ele vai trabalhar o caráter do filho com certeza. Com certeza a mãe elástica não entende nada da palavra de Deus. E é sempre bom reforçar nesse canal que nós temos um manual e é a palavra de Deus. Então falamos de limites, de regras, de santidade, que é uma coisa que quase nem, né, misericórdia, às vezes não dá nem para falar, mas nós cremos na santidade para os nossos filhos, para o nosso casamento. Nós cremos que Deus, sim, deseja que sejamos elásticas no sentido que os nossos braços alcancem os nossos filhos e os tragam para perto. Mas tire toda a elasticidade no sentido de não ter limites, não ter horário, não ter uma vida totalmente bagunçada. Que os nossos braços alcancem os nossos filhos e tragam eles para mais perto de Deus e para uma mãe amorosa. Agradeço, Ivana, agradeço, Monique, Deus abençoe e até a próxima.